Deus, aleluia, meus irmãos. Que bênção, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estudar a palavra do Senhor. Convido você, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, do capítulo 7. Nós chegamos a mais uma noite onde nós estamos estudando sobre a vida desse profeta, esse profeta de Deus, que é o profeta Jeremias, profeta conhecido como profeta das lágrimas, o profeta conhecido como profeta da palavra dura, profeta conhecido onde levou a palavra do Senhor, mas infelizmente não houve conversão, né? Durante 40 anos Jeremias pregou, mas o povo não converteu, né? E nós corremos um grande risco, como igreja do Senhor, também de estarmos ouvindo sempre a voz de Deus, a palavra do Senhor, e não temos a nossa vida moldada, a nossa vida transformada pela palavra do Senhor. E uma vez que nós ouvimos a voz do Senhor, a ordem do Senhor é sempre essa: não endureça ao coração. Então, nessa noite, em nome de Jesus, vamos abrir o nosso coração para crescermos um pouco mais com a palavra do Senhor, nesse culto que é o culto da palavra do Senhor. Eu já peço aos irmãos para continuarem a participar na terça-feira. Você que está através da internet, venha também cultuar conosco. Vai ser um prazer conhecer vocês, nossos irmãos internautas. Pois bem, meus irmãos, deixa sua Bíblia aberta no capítulo número 7. Nós estaremos discorrendo os 34 versículos que intercede todo este capítulo. Amém? A semana passada, nós estudamos o capítulo de número 6, e nós falamos que a verdadeira beleza do povo de Deus não está no exterior, e sim no interior. Por que tudo isso? Porque Judá se gabava pelo templo de Salomão, o templo que era muito belo, um templo que chamava muita atenção pela sua estrutura e a sua beleza, e era muito belo. Mas Jesus havia falado em Mateus no capítulo 24, quando conversa com os discípulos, Jesus fala que aquela estrutura daquele templo seria abalado, não ficaria pedra sobre pedra. Na verdade, o templo construído por Salomão, ele foi refeito várias vezes pelas invasões dos inimigos do povo de Deus. A verdadeira beleza não está no exterior. E aplicando isso para nossas vidas, a nossa beleza, a beleza do crente, não está no exterior, na roupa que veste, no seu cabelo. A beleza do crente está no interior, aqui dentro de nós. Jesus mesmo falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do homem, isso que contamina o homem. Então, a verdadeira beleza nossa está no nosso interior e não no exterior. Nós falamos a semana passada sobre a estrutura do templo, né? E também nós falamos sobre o amar a palavra de Deus, né? Uma vez que Judá não queria mais ouvir a palavra do Senhor, não queria mais ouvir a palavra de Deus. A lei de Deus estava ficando de lado, eles não tinham mais prazer na palavra de Deus, né? Eles não queriam ouvir a palavra de Deus, né? Então nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós até falamos sobre o Salmo 1, versículo 2, antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos que ter prazer de ler a Bíblia. Quem tem prazer de ler a Bíblia, ele não consegue ficar um dia sem ler a Bíblia. Na verdade, ele, além de ler todos os dias, ele lê mais de uma vez. Ele medita nas Escrituras, porque ele ama a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, glória a Deus por isso. Se você ainda não aprendeu a amar a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. E amar, eu sempre costumo falar, amar não são palavras, amar é atitude. E nós também trabalhamos sobre a vida após o culto.
O culto de Judá, pós-culto, era algo completamente distorcido, algo que eles cultuavam a Deus, tinham capa de crente, falava como crente, mas os pós-culto deixava muito a desejar. Isso nós corremos o grande risco também de proceder assim. Dentro da igreja, nós temos a capa de crente, falamos como crente, andamos como crente, mas depois que saímos do culto, capítulo número 7, que depois e outras oportunidades, e nós temos um aprendizado maior quando nós estudamos a Bíblia, lendo ela, explicando. Aplicar. Que aplicação nós fazemos? Em nós mesmos, né? Então vamos trabalhar nesses versículos da palavra do Senhor, os 34 versículos que intercede todo o capítulo de número 7. Abra o seu coração, o seu ouvido, olha para a palavra do Senhor, porque da forma ele é mais eficaz. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo. Aqui nós já temos um grande ensinamento, né, irmãos? Palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor. A palavra que Jeremias falava não era a palavra dele, era a palavra do Senhor. Lá no capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, versículo 12, ele fala assim, que ele vela pela sua palavra para cumprir. Né? Ele vai dizer que eu colocarei as minhas palavras na tua boca, uma vez que Jeremias havia recuado. Então, Jeremias falaria a palavra de Deus. Profeta de Deus, ele fala a palavra de Deus. Profeta de Deus, ele não fala a palavra dele mesmo. Ele fala a palavra de Deus. Às vezes, a palavra de Deus profetizar aquilo que Deus estava falando para o povo. Ou seja, antes de entrar para o tempo da adoração, já recebia uma palavra de Deus. Então, Deus fala para Jeremias, fica na porta, fala a minha palavra. Isso é muito importante. Já pensou você está chegando da igreja e tem um profeta, alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, já fala para você antes de você entrar no templo, né? E a palavra não era a palavra de Jeremias, eu volto a repetir, né? Mas a palavra de Deus. É certo que muitas vezes a palavra que Jeremias falava na porta da igreja
Na porta do templo, alguns já nem entravam no templo, sentindo, às vezes, envergonhados, porque a palavra de Jeremias é sempre a palavra dura. Aí o versículo 3, ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Então Jeremias está na porta da igreja e falando: melhorai, melhora os vossos caminhos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Olha a palavra forte de Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos: melhorai os vossos caminhos. Os caminhos de Judá estavam um caminho tortuosos, né? E melhorai as vossas obras. Melhora o seu caminho, melhora as suas obras, porque eu farei habitar nesse lugar. Ou seja, Deus queria manter o seu povo na sua terra, na sua casa, na terra natal, a terra onde Deus havia colocado o seu povo. Foi uma promessa de Deus desde Abraão, que chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Uma terra que emanava leite e mel. Deus não tinha intenção nenhuma de tirar o seu povo do lugar que ele mesmo Então Jeremias fala: melhorai os vossos caminhos, melhora as vossas obras, para que vocês estejam nesse lugar, na terra de vocês. Tudo isso Jeremias está falando na porta da igreja. Versículo 4: não vos fiéis ou confiais, né? Fiéis ou confiais em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias está dizendo: não confias em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que Jeremias está dizendo aqui é que Judá se gabava do templo do Senhor, e que dentro do templo eles estavam protegidos, guardados de qualquer ataque do inimigo. Na verdade, dentro do templo eles estavam protegidos, é verdade, contra os inimigos, mas da forma que eles estavam procedendo, da forma que eles estavam agindo, fora dos caminhos do Senhor, fora das obras do Senhor, não havia melhorado os seus caminhos, não adiantava ele estar no templo do Senhor, porque o Senhor não estava sendo o Senhor daquele templo. Templo do Senhor, na verdade o templo é do Senhor, mas o Senhor não estava sendo o Senhor daquele templo. Isso é muito importante nós aprender. Jeremias está dizendo isso. Vocês estão dizendo certo. O templo é do Senhor, mas o Senhor não tem sido o Senhor desse templo aqui. Então, em vão, vocês ficam dizendo aí: templo do Senhor, e pensam que vocês estão guardados, que vocês não estão. Versículo 5: mas se deveras melhorares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, e se não a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de séculos em século. Ou seja, Jeremias está na porta do templo e falando: vocês estão faltando com a justiça de Deus. Vocês não estão fazendo justiça com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Tudo isso era o povo cuidar, fazer justiça. O que é fazer justiça? É tratar as coisas com verdade, com sinceridade. Lembra que Jesus vai falar isso lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, do versículo 9, ele vai falar assim: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é isso? Fome e sede de fazer a coisa certa, de fazer a coisa correta. Era a ordenança de Deus. Mas Judá não estava fazendo mais o que era certo. E nós corremos um sério risco também, irmãos, de estar procedendo assim.
de saber que Deus nos chamou para fazer a coisa certa e às vezes nós não fazemos a coisa correta. Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, aquilo que é correto, ter fome e sede de justiça. Assistir ou amparar, cuidar o estrangeiro. Era a ordenança de Deus também para o seu povo. Cuida do estrangeiro, aquele que não tem onde ficar, ele não tem um abrigo. Cuida dele, ajuda ele, estenda a mão para ele. Cuida do órfão, cuida da viúva, algo que eles deixaram de fazer. E nós falamos na semana passada que a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus, segundo Tiago, onde ele vai dizer no capítulo 1, versículo 27, qual que é? A verdadeira religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e fugir da corrupção do mundo. Era a ordenança de Deus, porém, eles estavam fazendo isso? Não, os órfãos não estavam sendo mais assistidos, as viúvas não estavam sendo mais assistidas, não. E também havia derramamento de sangue, sangue inocente, tudo naquele lugar. Aí Deus vai falar assim: eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. É o lugar para vocês habitar, porém, da forma que vocês estão procedendo, vocês vão ter que sair do lugar que eu os coloquei. Olha o versículo 8. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtarei-vos e matareis, e cometereis adultério, e julgareis falsamente, e queimarei incenso a Baal, e andareis após outros deuses, que não conhecestes. E então vireis e vos porei diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações. Mais uma vez, Jeremias está dizendo: vocês estão confiando em palavras falsas, que nada são proveitosas. Que palavras são falsas essas aqui? Era a palavra na boca dos falsos profetas. Profetas que antes falavam no nome de Deus, que eram sacerdotes de Deus, que eram profetas de Deus, mas que agora viraram as costas para Deus. E Deus está falando através do verdadeiro profeta Jeremias, mas os falsos profetas estavam distorcendo a palavra de Jeremias. Estava praticando roubo, está aqui no versículo 9, furtarei-vos e matareis. Vocês estão cometendo adultério, vocês estão jurando falsamente, vocês estão queimando incenso a Baal, outros deuses, andando a outros deuses que não conheces. Era Deus que eles não conheciam, outros deuses, Deus Baal, Deus Azerá, Deus Ísis, era a rainha dos céus, a deusa, a rainha dos céus, deuses que eles não conheciam, mas o Deus de Israel eles conheciam. Por que eles conheciam? Porque os seus pais haviam falado de Deus. Os judeus aprendiam sobre Deus desde sua infância. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fazia maravilha, que mandou as pragas no Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Rio Jordão, o Deus que fazia maravilhas. Eles sabiam, eles conheciam o Deus que transformou as águas amargas em águas doces, o Deus que mandou carne do céu, o Deus que mandou pão do céu, o maná. O povo alimentou, Deus cuidou do seu povo, eles conheciam. Mas esses deuses estranhos, Baal, Aziras, a rainha dos céus, eram deuses que eles não conheciam, mas eles estavam apaixonados, tendo um relacionamento com esses deuses estranhos. E Jeremias está dizendo aqui: vocês estão pensando que vocês são livres.
É o que ele diz aqui. Somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Ou seja, é uma graça barata. Eles falam, nós podemos fazer tudo isso. Nós temos liberdade para isso. E nós estamos fazendo o correto. Porque nós vamos ao templo, nós adoramos ao Senhor. Era uma graça barata, como hoje. Hoje se prega uma graça barata. O que é graça barata? É uma graça que você pode fazer tudo. Que você venha para a igreja, mas também você pode adorar outros deuses, outros ídolos, fazer o que você bem pode. E não é dessa forma. Olha o que Paulo vai falar para nós em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 e 2. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo 1 e o versículo 2, olha que palavra poderosa. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta. Algo que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Não, nós podemos fazer tudo, nós temos liberdade para isso, nós vivemos no período da graça. Aí Paulo vai dizer, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Lógico que não, ele vai responder, não, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? É algo tremendo. Não é porque nós estamos no período da graça, que vivemos da graça, o que é graça, favor imerecido, que vamos continuar pecando para que a graça seja mais abundante em nós. Não, de forma alguma. Nós que estamos mortos, nós que estamos mortos para o pecado, não podemos viver mais no pecado. Paulo diz que aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias, glória a Deus por isso. Então ele está dizendo, nós somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Graça. No templo, na porta do templo, está porque às vezes nós vemos a igreja e queremos cultuar a Deus de qualquer forma. E não pode ser diferente. Quando Jesus, ele chega no templo, em João capítulo 2, e o versículo número 13, a Bíblia fala que Jesus purifica o templo. Quando Jesus chega no templo, ele vê que o templo a minha casa é casa de oração. Isso é muito importante, que o salmista vai dizer assim que o amor à obra, ao templo,
o consome. Isso é muito importante, irmão, porque o zelo na obra do Senhor, na casa do Senhor, tem que consumir a cada um de nós, a mim, a você, o temor ao templo de Deus, ao Senhor desse templo, tem que também mexer com nós, mexer comigo, mexer com você. Tem pessoas que veem a igreja, veem o templo e parece que está num cinema. Ele vê a igreja, ele parece que está na sua casa, no sofá da sua casa. O templo de Deus, o culto a Deus, irmãos, ele é sagrado, e ele está vendo, aleluias, a cada um que entra no seu templo para cultuar a ele, aleluias. Versículo 12, olha o que ele vai dizer: mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe Israel. Jeremias está dizendo para o povo de Judá: vai agora ao lugar onde estava Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. Siló, onde era a habitação do povo de Deus, onde tinha Eli como o sumo sacerdote, onde Deus falava com ele, falava para o povo, que cultuava a Deus, que fazia os sacrifícios a Deus, e de repente as coisas mudaram. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles faziam abominações a Deus, e o seu pai Eli, ele não se importava com isso, fazia vistas grossas com os seus filhos, e trazia abominação a Deus. E a Bíblia vai falar que por essas abominações, Deus permitiu que Siló fosse invadidas pelos filisteus. E a Bíblia diz que os filhos de Eli são mortos, Ofni e Finéias morrem. E quando essa notícia chega até a Eli, que já estava de idade, a Bíblia fala que ele cai para trás e quebra o pescoço e também morre. A esposa de Finéias, que estava grávida, quando ela recebe a notícia da morte do seu esposo, ela dá à luz ali das contrações e o seu filho nasce prematuro. E ali ela vai dizer, ela vai colocar o nome do seu filho Icabô, né? Icabô, a glória do Senhor se foi. Os filisteus invadiram, destruíram Siló e levaram a arca de Deus. Ela vai dizer, Icabô, coloca o nome do seu filho, Icabô, porque a glória de Deus se foi. Aí, queridos, Deus está falando através de Jeremias, mas ide agora ao lugar, vai lá no lugar, vá lá em Siló, vê como que está lá, vê como que era, agora vê como que está lá, tudo por causa da maldade do povo, da desobediência do povo. Ou seja, é um alerta aqui. Nós vemos que Deus está trazendo através de Jeremias um alerta ao seu povo. Viu o que aconteceu? Vai acontecer com vocês também, se vocês continuarem dessa forma. Ofni e Finéias fizeram abominações no templo de Deus. E o que é que vocês estão fazendo aí? Percebe que Jeremias está onde? No templo, na porta do templo, e falando. Mas parece que o coração estava endurecido, né? E os ouvidos tampados. Não queria ouvir. Versículo 13. Agora, pois, porquanto fazei todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando, e falando, e não ouviste, chamei-vos e não respondestes. Olha que gravidade. Deus está falando, de madrugada eu estou chamando vocês, estou falando com vocês, vocês não estão me ouvindo, né? Eu chamei vocês, mas vocês não me respondem. Parece que Deus está falando, mas o povo não está dando ouvido a Deus. É o que Jeremias está dizendo aqui. Versículo 14 e o 15. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e vos arrojoei, ou seja, arrojoeis lançarei da minha presença,
como lançarei a todos os vossos irmãos de toda a geração de Efraim. Deus está dizendo através de Jeremias que vai lançar o povo fora. Vou lançar vocês daqui. Vou tirar vocês daqui desse lugar. Assim como eu fiz com a geração de Efraim. A geração de Efraim, a geração do reino do norte, que também foram invadidas pelos assírios e foram levados e nunca mais voltaram. Deus está falando assim, da forma que eu fiz com Efraim, a geração de Efraim, lancei-os fora da minha terra, vou lançar vocês também fora. É a palavra dura, né, irmão? É a palavra dura, o seu povo, Deus tem que tirar o seu povo do lugar que Ele mesmo colocou, né? Versículo 16, tu, pois, ores por esse povo, nem levantes, tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem importunes, porque eu te não ouvireis. Uma das partes mais fortes, irmãos, é o versículo 16 aqui, e grave. Deus está falando para Jeremias, Jeremias, não ora por esse povo. Já pensou, irmão? Não ore por esse povo, não levante clamor por ele, não levante oração por ele, não se importe com ele, porque eu não vou te ouvir. Deus está falando para Jeremias não orar pelo povo. Mas Jeremias queria orar pelo povo, e a função do sacerdote é orar pelo povo, do profeta é orar pelo povo, mas Deus fala assim, não ora por eles, porque você vai orar, você vai me clamar, mas eu não vou ouvir. Isso aqui é muito grave, irmão. Isso aqui é muito grave. Imagina, Deus está falando assim, não ora para esse povo que eu não vou ouvir eles. Entende, irmãos, que Deus, Ele tem várias formas de falar conosco. Já falei isso para os irmãos outras vezes aqui. Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco através do louvor. Deus fala conosco através da natureza. Deus fala conosco de várias formas, sonhos, revelações, visões. Tem inúmeras formas que Deus fala conosco. Mas nós só temos uma forma, uma maneira de falar com Deus. Nós só temos uma. E graças a Deus por isso, que temos pelo menos uma forma de falar com Deus. E através da oração. Agora imagine só que se nós desperdiçarmos essa única forma, essa única porta, esse único caminho que temos de falar com Deus, que é a oração. Era o que Judá tinha. Judá só tinha uma forma de falar com Deus através da oração. E Deus está falando através do profeta Jeremias. Não ora, porque eu não vou ouvir esse povo. Grave, né, irmão? Isso é muito grave. Pedro, na sua primeira carta, ele vai falar assim, conserta a tua vida para que as tuas orações não sejam impedidas. Você conserta com o seu cônjuge, com o seu irmão. Pedro diz isso. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Tem oração que Deus não escuta, irmão. A oração que Deus não escuta é uma oração de uma pessoa, de um crente, que está com a sua vida fora do altar. Deus não escuta essa oração. Fala assim, coloca a tua vida no altar, que eu vou ouvir a tua oração. É por isso que muitos de nós oramos, e nada acontece. Por que não acontece? Porque Deus não está ouvindo. Ou seja, Deus quer arrependimento, quebrantamento. Deus, Ele tem prazer de nos ajudar e nos atender através da oração, porque Ele mesmo falou. Ele diz assim, tudo que você pedir na oração, crendo, você vai receber. Ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter aos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Porque agora estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração, olha só, irmão, a oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetualmente. Deus quer ouvir a nossa oração. Ele diz que ouve a nossa oração, mas nós precisamos fazer a nossa parte, colocar a nossa vida no altar. Ele diz em Jeremias 33:3, lá na frente vamos estudar sobre isso. Ele fala, clama a mim em oração, e eu vou responder, e eu vou anunciar coisas grandes e firmes que vocês nem sabem. Então Deus, Ele tem prazer de ouvir a nossa oração, de responder a nossa oração, mas aqui está dizendo o povo de Judá, Jeremias, não ora
porque sua oração vai ser em vão, você vai estar perdendo tempo e energia, porque eu não vou ouvir esse povo. Versículo 17. Não vês tu o que andas fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos a deusa chamada Rainha dos Céus, e ofereces libações. Libações aqui é uma oferta líquida jogada no chão, né? Oferece libações a outros deuses para me provocarem a ira. Olha o que Jeremias está dizendo aqui. Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo na cidade de Judá? Vocês estão vendo aí? O que vocês estão fazendo nas ruas de Jerusalém? Vocês não percebem? Vocês não têm consciência que vocês estão longe de Deus? Que vocês estão desobedecendo a Deus? Que vocês viraram as costas para Deus? Vocês não estão vendo isso, não? Não percebe? Interessante, irmãos, que Judá estava com os seus olhos tampados. E a Bíblia fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento do ímpio. Judá deixou de ser justo para ser ímpio, para adorar outros deuses. Então estava completamente cego. Como que o povo que tinha Deus como o seu Deus, agora não está enxergando mais? Agora está adorando outros deuses? É como o pastor Ramon está aqui pregando, aí de repente o pastor Ramon está lá no mundo, pulando o carnaval. Irmã Larissa, imagina só. Pastor, você está vendo que está fazendo errado? Não, está certo, que certo. De repente o pastor Ramon está aqui pregando, de repente você encosta com o pastor Ramon, né? Misericórdia isso, né? Num bar, tomando uma cerveja. Pastor, o que é isso, pastor? Não tem problema nenhum não, está certo, tranquilo aqui. Cego, Judá estava cego. Aí Jeremias está falando assim, vocês não estão vendo que vocês estão errados? Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo na cidade de Jerusalém, nas ruas de Jerusalém? Aí ele vai dizer, os filhos apanham a lenha, olha só, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolo a deusa chamada Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Família unida no pecado. O pai, a mãe, os filhos, todos reunidos, todos fazendo uma parte para adorar a Rainha dos Céus, outros deuses. O negócio é grave, né? É grave o negócio, né? Ao versículo 19 e o 20. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, e acender-se-ão, e não se apagará. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Vocês estão provocando a ira ao Senhor? Pois bem, então a ira do Senhor será derramada. Vocês estão provocando a ira a Deus, de Jeremias aqui. Vocês estão levantando a ira de Deus, então a ira de Deus será derramada sobre vocês. Nesse lugar, sobre cada homem, sobre os animais, sobre o campo, né? Sobre o fruto da terra, a ira do Senhor seria acendida sobre Judá pela sua desobediência. Versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Olha só, que interessante. Judá estava indo ao templo fazer os sacrifícios, mas ao mesmo tempo que eles faziam os sacrifícios de animais, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles também faziam sacrifício a outros deuses. Aí Deus está falando assim, olha, não faça isso não. Não perca o tempo de vocês. Junta aí o holocausto, o sacrifício de vocês aí,
O que vocês estão dizendo que é para mim, estão dizendo que é para outros deuses, juntam tudo e comam a carne. Não precisa fazer, não é desperdício, vocês estão desperdiçando. Juntam tudo e comam a carne. Não precisa fazer sacrifício, porque eu não estou recebendo. Interessante, irmãos, que isso era a ordem de Deus. A ordem de Deus, se você olhar lá em Levítico, no capítulo 1, Deus havia ordenado para o seu povo fazer os sacrifícios de animais. Ali tipificava Cristo, representava Cristo, que apresentava o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Mas por que esses sacrifícios? Esse sacrifício de animais é para perdão dos pecados. Sempre que o povo pecava, falhava, eles faziam um sacrifício e Deus nos perdoava. Deus perdoava. Mas agora, esse sacrifício que Judá está fazendo aqui, Deus não está mais atendendo, Deus não está mais recebendo, porque era um sacrifício misturado. Era um sacrifício para Deus e para ídolos. Deus está falando assim, olha, não faça isso. Não queime, porque vocês estão desperdiçando. Coma essa carne toda aí, fica à vontade, porque eu não vou receber o sacrifício de vocês. Versículo 22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha só que interessante, Deus havia ordenado para que os sacrifícios fossem feitos. Deus falou assim, olha, eu direcionei a vocês um sacrifício para que seus pecados fossem perdoados. Eu levantei profetas para falar com vocês. Tudo isso eu preparei para vocês. Agora entenda uma coisa. Eu nunca falei que isso era o suficiente. Sacrifícios. Porque, se você olhar, irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, Deus vai falar assim, que o obedecer sobressai os sacrifícios. Ou seja, em outras palavras, tratando aqui em miúdos, o que Deus está falando com Judá aqui através de Jeremias. Não adianta vocês fazerem sacrifícios e continuarem na desobediência. O sacrifício tem essa função de eu perdoar vocês. Porém, se vocês continuarem nesses pecados o tempo inteiro e fazerem sacrifício, para mim não vale a pena. Não é isso que eu quero de vocês. Eu quero de vocês obediência, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não foi o que Deus falou através de Samuel lá para Saul? Quando Saul desobedece a Deus, e faz o sacrifício ali antes de ir para a batalha, aí Deus vai levantar Samuel e falar para Samuel, direcionar a Saul, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, queridos, vamos aprender a obedecer. Porque muitos fazemos muitos sacrifícios, levantamos de madrugada para orar, fazemos jejum, evangelizamos, fazemos tantas coisas. Tudo isso é importante? Sim. Está na Bíblia? Está. Mas que adianta você fazer tudo isso se você não obedecer? Lembre-se que o obedecer sobressai qualquer sacrifício. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas tem mais, versículo 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, nem andaram nos seus próprios conselhos. Não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Judá estava com seus ouvidos inclinados, mas naquilo que eles queriam ouvir. Andaram nos seus próprios conselhos, no seu próprio coração malvado. A Jeremias está falando assim, vocês estão andando para trás, e não para frente. Quem anda sem Deus, irmãos, ele anda para trás. Quem anda sem a direção de Deus, ele anda como caranguejo, ele anda para trás. Deus é o nosso norte, Ele é o nosso guia, a nossa bússola, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Judá eles deixaram Deus,
não estava andando com Deus, estava andando segundo o percurso do seu próprio pensamento, do seu próprio coração. Uma vez que eles estavam andando assim, Jeremias está dizendo, vocês estão andando para trás. Isso é muito nítido, irmãos, no nosso meio, porque muitos de nós queremos andar da forma que nós queremos andar. Nós queremos fazer da forma que nós queremos fazer, aquilo que está no nosso coração. E uma vez que nós não andamos como o Senhor nos orienta a andarmos, nós estamos andando para trás. E Paulo vai dizer que o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo está na nossa frente, nós não podemos olhar para trás, nós precisamos olhar para cima e para frente. Anda na direção do Espírito Santo de Deus, segundo o que o Espírito Santo conduz você. Isso é muito importante. Judá estava andando no percurso do seu coração. Entenda a coisa, irmãos. Jesus falou assim, olha, aquele que quiser vir após mim, Jesus falou, ele não obrigou ninguém a seguir ele. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Você e eu, nós não somos obrigados a seguir Jesus. Mas uma vez que nós decidimos seguir a Jesus, nós temos que seguir da forma dele, do jeito dele, porque se não for do jeito dele, da forma dele, não serve. Aquele que quiser vir após mim, diz Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir Jesus? Você quer andar com Jesus? Então negue a você mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Mas tem mais. Versículo número 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os meus profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Olha só o que Deus está falando aqui através de Jeremias. Vocês nunca estiveram só. Vocês foram guiados pelos meus profetas. Primeiro, o povo de Deus era guiado pelo próprio Deus. Mas eles rejeitaram Deus, não quiseram ser guiados por Deus e queriam agora um rei. Então Deus sempre cuidou do seu povo, Deus direcionou o seu povo. O seu povo nunca esteve só, é o que Jeremias está dizendo aqui. Vocês sempre foram guiados, cuidado, porque eu direcionei sempre vocês. Mas vocês endureceram o coração, vocês me rejeitaram, vocês me desprezaram, não deram ouvidos a mim, são de endurecer o coração com cervez, fizeram pior, olha, mas isso aqui é muito sério, fizeram pior do que os vossos pais. Ou seja, uma geração que passou, que foi a geração de Efraim, o reino do norte, que foram invadidos pelos filisteus, e levados como cativos e nunca mais voltaram. E aí, Jeremias está dizendo, vocês estão fazendo pior do que esse povo? Será se não exemplou? Olha, isso é muito importante, irmãos, que a Bíblia vai falar em Romanos capítulo 5, versículo 14, se não falha a memória, vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Está escrito aqui, irmão, tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino, para o nosso crescimento. O que Deus está dizendo aqui através de Jeremias? Que eles viram o exemplo de Israel, o que aconteceu com Israel, mas eles estão fazendo pior. Estão fazendo pior do que os seus pais. A geração é nossa, irmão, nós corremos um sério risco de fazermos pior do que a geração de Israel, corremos um sério risco de fazermos pior do que a geração de Judá. Olha as consequências deles. Precisamos abrir os nossos olhos, o nosso coração e servir ao Senhor com verdade, com responsabilidade e não endurecer o coração à voz de Deus. Mas tem mais, versículo 27. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Deus está falando de Jeremias. Jeremias, você vai falar, mas esse povo não vai te ouvir, né? O coração deles estão duros, seus ouvidos estão tampados. Vai clamar, mas não vão te responder. E lhe dirás, versículo 28, uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção, já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Uma geração que não aceitava a correção. Jeremias está falando na porta do templo, orientando o povo, falando a palavra de Deus, mas eles não aceitavam a correção. É tão familiar, né, irmãos, isso, no nosso meio, né? Deus está falando, mas muitos não aceitam a correção, não querem a correção, né? Versículo 29.
corta o cabelo da tua cabeça, e lança-os fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Olha só, Deus está falando assim, se entrega de uma vez só aos seus deuses. Vocês não amam eles, vocês não gostam deles, abraçam eles de uma vez por todas, porque o Senhor os rejeitou vocês, o Senhor os desamparou, a geração do seu furor. Dois verbos aqui importantes aqui. O Senhor rejeitou. Quem rejeitou Judá foi o próprio Deus. Deus rejeitou. Deus pode rejeitar o seu povo, irmão. Deus pode rejeitar o seu povo que desobedece, que não quer obedecer Ele como Pai. Se nós não obedecermos ao Senhor, se nós não seguirmos nos caminhos do Senhor, nós corremos o risco de sermos rejeitados por Ele. Você já imaginou o tanto que é ruim você ser rejeitado? Pensa você num ambiente de amigos onde você é rejeitado, ninguém te dá bola. Imagina você num ambiente de trabalho onde você é rejeitado, ninguém quer estar perto de você, ninguém quer conversar com você, você é rejeitado. Deus está dizendo que rejeitou o seu povo. Segundo o verbo aqui, o Senhor também desamparou. Deixou desamparado. O que é desamparado, irmão? Sem proteção, sem o cuidado de Deus. Eles diriam agora que lutar com as suas próprias forças. Deus falou assim, eu desamparei vocês estão desamparados. Isso é tão sério, irmãos, porque imagina só nós desamparados. Nós desamparados, nós nos tornamos uma presa fácil, vulnerável ao nosso inimigo. Que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando pessoas a tragar. Se nós com Cristo, pensa comigo aqui, irmãos. Se nós com Cristo, orando, buscando ao Senhor, jejuando, lendo a palavra, examinando as Escrituras, tendo uma vida com Deus, o inimigo já nos perturba o tempo inteiro? Sim ou não? O inimigo já nos perturba o tempo inteiro, 24 horas nos perturbando, querendo nos tirar a nossa paz, nos acusando o tempo inteiro. Nós com Cristo, o inimigo nos perturba o tempo todo. Agora imagine só ser desamparado por Ele. É uma presa fácil. Presa fácil. É como um filhote que nasce onde a sua mãe e o seu pai estão longe deles. É uma presa fácil para o inimigo. Deus desamparou. Versículo 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem. Por que Deus rejeitou Judá? Por que Deus desamparou Judá? A explicação está aqui. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Está aqui. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos. Deus desamparou, Deus os rejeitou, porque Judá fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E mais, versículo 31. Edificaram os altos de Tofete. Tofete aqui é lugar de chama. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Olha o que Judá estava fazendo aqui, irmãos. Havia em Jerusalém cercado por portas. Eu não fui em Jerusalém ainda, mas se Deus nos permitir, um dia eu quero ir em Jerusalém. Mas estudando a Bíblia, nós vemos que Jerusalém tem várias portas, cercado por portas. Quem já foi em Jerusalém já sabe, que tem várias portas, portas das ovelhas. Inclusive, nós fazemos um estudo aqui no Projetando desse ano sobre as portas de Jerusalém. Cada porta tem uma representação. Mas havia uma porta em Jerusalém chamada Porta do Monturo. Por que Porta do Monturo? Porque essa Porta do Monturo era o lugar onde lançavam os dejetos. Todo o lixo da cidade de Jerusalém era lançado, passava por essa porta. Monturo, lugar de monturo, lugar sujo, o lixão, como nós conhecemos, um lixão, para você entender melhor. Mas o que acontecia nesse lugar imundo, sujeira, como que fala que é o vale de Rinom?
acontecia atrocidades, acontecia adoração a ídolos e mais, sacrifício de crianças. Crianças eram sacrificadas nesse vale chamado Vale de Rinom. E essa palavra Rinom aqui, no grego, é o mesmo genena, que significa inferno. Era esse lugar, um lugar terrível, que acontecia todas as abominações aos olhos do Senhor. A porta chamada Porta do Monturo. E o que estava acontecendo, que Judá estava fazendo? Judá estava passando por essa porta. Judá estava fazendo adoração a ídolos nesse ambiente aí, né? Onde acontecia coisas horríveis, abominações aos olhos do Senhor, e Judá estava andando por esse mesmo caminho. Irmão, é algo, sim, muito sério que está acontecendo no meio do povo de Deus, né? O versículo 32 diz: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança, e entrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres, versículo 33, e os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará, e farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de foguedo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Deus está dizendo que Judá seria transformada, né, em um vale de matança. Os babilônios invadiriam sem dó e piedade. Nós estudamos semana passada falando sobre os babilônios, que eram pessoas más, cruéis, sem misericórdia. O inimigo não tem misericórdia, invadiriam sem misericórdia, se tornaria um vale de matança, corpos espalhados, cadáveres espalhados pela cidade. Povos serão de pastos, de aves dos céus. As aves dos céus comeriam os corpos que estariam espalhados em Judá. Ninguém os espantará, ou seja, não tinha ninguém mais para defender. Não foi isso que ele falou antes? Que Deus falou antes? Que o povo estaria desamparado? Que Deus desampararia o seu povo? Né? Que Deus o rejeitaria o seu povo? Ninguém os defenderia. Os babilônios invadiriam e destruiria a cidade de Judá, e também pessoas morreriam, milhares de pessoas morreriam, as aves dos céus viriam e comeriam os cadáveres na sua própria cidade. Ninguém vai espantar. E mais, ele diz: farei cessar na cidade de Judá, as suas ruas, Jerusalém, a voz folguedo. O que é isso? As festas. Judá é uma cidade festiva, o povo de Israel é um povo que gosta de festa. 3 grandes festas eram ordenadas por Deus, que eles faziam. Primeiro, a festa da Páscoa, que é a mais importante, né? Festa dos tabernáculos, para lembrar o tempo que eles andavam no deserto, em tendas, e festa das colheitas. Ou também pode falar com festa das primícias, que eram os primeiros frutos. Eles faziam uma grande festa. Então, Judá é uma cidade festiva. Eles gostavam muito de festa. Então, as festas em Judá seriam cessadas. Ele vai dizer: a voz da alegria também, povo alegre, porque o povo de Israel é um povo alegre, irmão. É um povo feliz, é um povo contente, porque a alegria deles não está neles, a alegria deles está no Senhor. A nossa alegria também não está em nós, irmão. A nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, um povo alegre, essa alegria desaparecia de Judá. Aí vai dizer: a voz do esposo e a voz da esposa também vai desaparecer, porque a terra se tornará em desolação. Ou seja, os casamentos não existiriam mais. E a festa de casamento do povo de Israel não é uma festa como nossa aqui, uma festa que nossa, fazemos uma festa de casamento só algumas horas do dia ou da noite. Não, o povo de Israel é uma semana de festa. A festa de casamento é uma semana de festa.
Você lembra quando Jesus, lá em João capítulo 2, ele vai na festa de casamento? Onde o vinho acaba, ali é uma preocupação imensa ali, porque era uma desconsideração ali para o dono da festa acabar o vinho. Porque a festa não duraria somente uma noite, mas a semana inteira de festa. Então toda essa festa de casamento, a alegria do povo de Judá desapareceria. Se tornaria uma cidade fantasma, uma cidade sem alegria, uma cidade sem paz. Por tudo isso, pela invasão dos inimigos babilônios que invadiria Judá e trazia toda essa destruição, sem dó, sem piedade e sem misericórdia. Queridos, as palavras são duras, né? As palavras são duras de Jeremias. Mas o que esse texto nos revela? Vamos aplicar em nós? Nós lemos o texto, nós explicamos os versículos, e agora vamos aplicar esse texto em nós, para concluirmos esse estudo dessa noite. Primeiro, o que esse texto nos revela? A melhorar o nosso culto a Deus, irmãos. A melhorar o nosso culto a Deus. Olha o versículo 3, o que diz. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Judá não cultuava a Deus como for ensinado. Muitos de nós, irmãos, não cultuamos mais a Deus da forma que fomos ensinados. O nosso culto precisa ser melhorado. Nós precisamos melhorar o nosso culto. Você sabe, o pastor Ramon já aqui falou várias vezes, que o culto ele é individual. Cada um de nós, eu, você que está aqui na igreja, você que está através da internet, o culto a Deus ele é individual. Que culto você tem apresentado a Deus? Se você pode melhorar esse culto, melhore esse culto. Nós falamos no domingo aqui sobre a oferta da viúva, que ela ofertou aquilo que ela podia ofertar. Nós podemos melhorar o nosso culto a Deus? Vamos melhorar o nosso culto a Deus. Melhore o seu culto ao Senhor. Como que você está cultuando a Ele? Melhora Ele. Mateus no capítulo 9, versículo 16, foi até pregada essa palavra aqui domingo também, com a pastora Zélia Noronha. Ela falou uma palavra interessante sobre ninguém coloca remendo novo em veste velha. Interessante isso. Você não pega um remendo novo e vai colocar na roupa velha. Vai ficar desproporcional. Ou seja, trazendo isso para o nosso culto a Deus, nós não podemos remendar o culto a Deus. Nós precisamos melhorar o nosso culto e fazer algo novo para Deus, não ficar aí dando um jeitinho e fazendo daquilo que nós acostumamos a fazer, sem melhorar algo. Se você pode melhorar esse culto, melhore esse culto ao Senhor, porque ele é individual. Não espera que o outro melhore. Mas fulano não melhora, ciclano não melhora. Não, quem tem que melhorar sou eu. Quem tem que melhorar é você. Como que você está cultuando a Deus? Tem pessoas que vêm para a igreja, mas o seu pensamento está lá fora. É um entra e sai terrível. Vamos melhorar o nosso culto a Deus. Qualquer coisa tira o foco dele, tira a atenção dele. Está no culto, mas parece que está num cinema. Vamos melhorar o nosso culto a Deus. Porque se não for do jeito de Deus, não serve. Provérbios, escrito por Salomão, o homem mais sábio, depois de Cristo, é claro, né? No capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós precisamos, irmãos, melhorar o nosso caminho a Deus, o nosso culto a Deus. A vereda do justo é como luz da aurora, vai brilhando cada dia mais, até chegar em dia perfeito. Hoje eu melhorei o culto ao Senhor, amanhã vou melhorar mais ainda. A nossa adoração a Deus, o nosso culto a Deus, ele é progressivo.
Ele é sempre progressivo, sempre eu preciso melhorar, sempre você precisa melhorar, sempre nós precisamos melhorar o nosso culto ao Senhor. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vós experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não conforma da forma que você está cultuando a Deus. Se você pode melhorar, melhora Ele. Não vos conformeis, não fique conformado, não. Você pode melhorar. E se você, o Espírito Santo está falando dentro de você aí, que você pode melhorar, você pode fazer um pouco mais, você pode. Então vamos melhorar o nosso culto ao Senhor. É a primeira verdade que esse texto aqui nos revela. Segundo ponto que esse texto nos revela aqui, é que placa de igreja não salva ninguém, irmãos, mas mostra o caminho, né? Placa de igreja não salva ninguém, ela mostra o caminho. Jeremias está na porta da igreja, do templo. Olha o versículo 2 que diz: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorares ao Senhor. Jeremias está na porta do templo e direcionando o povo para mudar de vida, para se consertar. Não era o templo, onde eles se gabavam pelo templo. Eles vão dizer assim: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Eles pensavam que a forma que eles estavam cultuando naquele templo, eles estavam seguros, estavam fazendo a coisa certa, mas não estavam. Não era a questão do templo, eles tinham o templo do Senhor, mas não tinha o Senhor do templo. Isso é muito importante, irmão. Placa de igreja não salva ninguém, mas direciona o caminho. Você precisa estar em uma igreja, porque você vai ter uma direção da palavra de Deus. Você precisa conhecer mais o Senhor do templo. Não pensar em estar em uma denominação pelo templo do Senhor. Eu vou ao templo do Senhor. Entenda que você precisa conhecer o Senhor do templo, e o Senhor do templo é santo. Tem que ser do jeito dele, da forma dele. Então entenda isso, irmão. Placa de igreja não salva ninguém, mas nos mostra o caminho. Esteja no templo, esteja no templo. Aleluia. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer que no templo, quando você chegar no templo, você não pode entrar de qualquer forma. Ele vai dizer assim: guarda o teu pé quando entrares no templo do Senhor, na casa do Senhor. Era o que Judá não estava fazendo, ele estava entrando de qualquer forma, adorando a Deus e adorando a ídolos. O templo do Senhor, mas não entendia que o Senhor do templo estava de olho neles. Então guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Quando o culto começar, tudo isso aqui é sagrado, consagrado ao Senhor. Aleluias. Em terceiro lugar, o que esse texto nos revela: una sua família a Cristo, irmãos. Quero concluir esse estudo de hoje falando sobre família. Una sua família a Cristo. A responsabilidade de família é de toda a família. A responsabilidade de família não é só de um integrante da família. Tem família que joga a responsabilidade só para uma pessoa. E não. A responsabilidade da família não é só do pai, não é só da mãe, não é só dos filhos. A responsabilidade é do pai, da mãe e dos filhos. Una a sua família em Cristo. Olha o que estava acontecendo em Judá, irmãos, versículo 18. Os filhos apanham lenhas, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Olha o que estava acontecendo com a família de Judá, toda unida fazendo abominações a Deus.
Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazer-lhes bolo, oferendas a quem? A Deus? Não, a rainha dos céus, outros deuses. Então, una, queridos, a sua família a Cristo. Se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não voltarmos a fazermos os cultos no lar, se nós nos esforçarmos para trazer os nossos filhos para a igreja enquanto é tempo, porque tem muitas famílias que não conseguem mais, porque passou o tempo de trazer o filho para a igreja, de ensinar. A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que se deve andar. Você, pai, você, a mãe, ensina ele pequenininho, caminhar para a igreja, orar, ler a Bíblia, se comportar no culto, ensina ele. Criança, ela vai aprendendo. Criança, ela tem a sua fase. Criança, ela tem muita energia, ela vai correr, ela vai querer fazer alguma coisa de desordem, vai. Mas o pai e a mãe têm essa função de falar, meu filho, minha filha, quando chegar em casa, olha, viu o que você fez errado. Corrige ele, ensina ele, para que ele cresça como filhos temente a Deus. Ensina a criança no caminho que se deve andar, porque quando ele crescer não vai desviar dele. Então, una a sua família a Cristo. E mais, seja o exemplo da tua casa. O teu filho, a tua filha precisa ver você, pai e mãe, lendo a Bíblia. Eles precisam ver você orando. Eles precisam ver. Os teus filhos têm visto você orando na tua casa? Os teus filhos têm visto você lendo a Bíblia na tua casa? Hoje cedo, meus meninos, quando levantou, me viu eu sentado à mesa lendo a Bíblia. Eles têm que nos ver, irmãos, lendo a Bíblia. Porque aí você tem liberdade de falar e morar para falar assim, olha, pega a Bíblia para ler. Onde eu sempre oriento eles levantam, algumas coisas que eu já oriento de cedo. Olha, tomou água? Tome água, beba água. Você orou? Lê a Bíblia agora, lê um versículo, sempre oriento. Agora, se eles não vê eu orando, se eles não vê eu lendo a Bíblia, eles vão se interessar? Não. Vai chegar um dia que eles vão falar assim, pai, mãe, você não lê também, ué. Eles vão falar na tua cara, tu vai ficar envergonhado. Porque está mandando eu ler um versículo, está mandando eu orar. Eu nunca vi o senhor orar, nunca vi a senhora orar, nunca vi o senhor ler a Bíblia, nunca vi a senhora ler a Bíblia. Por que está mandando eu fazer isso? Vai chegar um momento que eles vão falar. E fala mesmo. E falam mesmo. Então, una a sua família a Cristo, seja o exemplo. Como que você quer que seu marido venha para a igreja? Se você não é exemplo dentro de casa, se você não dá um bom testemunho. Como que você quer que sua esposa venha para a igreja se você não dá um bom testemunho dentro de casa? Una a sua família a Cristo. Olha o que está acontecendo na família de Judá. A família estava unida, mas para fazer abominações a Deus. Tem muitas famílias que se unem, mas para fazer abominações a Deus também. Muda, em nome de Jesus. Tenha a sua família unida, aleluias, para fazer a vontade do Senhor, que Jesus seja o centro da tua casa. Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 8, aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, irmãos, negou a fé e é pior do que o infiel. Cuida da sua família, foi o Senhor que te deu. Aleluia, que coisa triste, né? A gente vê uma família unida, a família de Judá, fazendo abominação ao Senhor. Que Deus nos ajude a compreendermos essa palavra e aplicarmos no nosso coração e termos o cuidado de não cairmos nos mesmos erros que Judá caiu. Judá fez pior do que a sua irmã Israel. Fez pior. Nós temos que ter muito cuidado para não cairmos nesses mesmos erros. Que o Senhor nos ajude a vivermos a vida em santidade diante dEle. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus Cristo por essa palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus, aplique essa palavra nos nossos corações. Espírito Santo, que possamos, ó Pai, compreendermos, ó Pai, que o Teu templo é sagrado.
que Tu és o Senhor do templo, que possamos conhecer mais o Senhor do templo e não simplesmente o templo do Senhor, porque nós temos muitos templos aí que diz que é do Senhor, mas o Senhor do templo, ó Pai Santo, isso é que vai nos sustentar, é isso que vai nos fazer crescer, é isso que vai nos moldar a nossa vida, uma vez que nós conhecermos e obedecermos o Senhor do templo. Ó Espírito Santo de Deus, te adoramos por essa poderosa palavra que o Senhor nos fez crescer nessa noite, meu Pai, no culto da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém, meu irmão, amém, minha irmã. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã internauta. Deus abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, estudo o capítulo número 8. Aleluia. Estaremos na próxima terça-feira, querendo Deus, continuando esse estudo aí, do capítulo número 8. Então estuda, leia somente 22 versículos, você lê aí, num salto você vai vir mais familiarizado para a igreja. Amém? Lembrando que nós temos uma programação durante essa semana, que os irmãos já conhecem. Quinta-feira, tarde da bênção e oração à noite. Nós temos também domingo, sábado, a nossa consagração, santificação, das 18 horas do sábado até as 18 horas do domingo, porque nós estaremos ceando, porque domingo é Santa Ceia do Senhor. Consagra a sua vida, santifica a sua vida, vigia para que você não fique fora da ceia desse domingo, dia 10 de abril. Amém? Glória a Deus. Escola Bíblica Dominical, ok? Venha para EBD. Não teremos café da manhã, porque nós estaremos jejuando desse dia, ok? Então, 9 horas, iniciaremos um grande estudo no novo trimestre que iniciou aí da Escola Bíblica Dominical. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram aqui na igreja, todos os irmãos internautas, que o Senhor venha estar sempre nos abençoando, nos fortalecendo sempre em nome de Jesus. Oremos agradecendo. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado porque o Senhor falou conosco e através da Tua voz o Senhor nos renovou e nos fortaleceu. Ó Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor nos fez. Ó Pai Santo, mesmo sem merecer, o Senhor é gracioso, misericordioso. Obrigado por todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco, meu Pai, tanto aqui na igreja, tanto na internet, meu Pai. Leva-nos em paz nos nossos lares, guarda-nos, ó Deus, nos livra de todo o mal. Nós oramos assim, te damos graça por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Com as suas mãos bem abertas, receba as bênçãos do Senhor, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém e amém. Deus abençoe a todos, fiquem em paz, em nome de Jesus.